Bem-vindos ao canal Resenha Bet. Dicas, palpites, análises e melhores odds você encontra aqui. Mas antes, se você não for inscrito, aperte o botão se inscrever, dá essa força pro canal e ative as notificações. Flamengo e América Mineiro abrem a 16ª rodada da competição. O Flamengo vem de um empate fora contra o Fluminense 0-0. Ocupa a segunda colocação do campeonato com 27 pontos. São 8 vitórias, 3 empates e apenas 4 derrotas. Mas deve poupar alguns jogadores pensando no confronto do meio de semana contra o Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil. Já o América no Brasileiro vive uma situação delicadíssima, com 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Está na 20ª e última colocação do campeonato. E como visitante, o Coelho tem a pior campanha do torneio. O Flamengo jogando em casa dos últimos 5 jogos foram 5 vitórias, e o América jogando fora de casa, somando 3 derrotas, 1 empate e somente 1 vitória. Amplo favoritismo aqui então para o Flamengo. Vitória da casa, vitória do Flamengo pagando 1,44, mercado de gols mais de 1,5, pagando 1,22. Próxima partida, Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras vem de um empate fora para o Inter, pro 0-0, passa um momento difícil no campeonato, não vencendo nas últimas 5 partidas. São 6 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas. E jogando em casa precisa dar uma resposta à sua torcida. Já o Fortaleza faz uma boa competição, com 23 pontos, são 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, a 2 pontos da zona de Libertadores. Palmeiras jogando em casa vem oscilando bastante. São 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Fortaleza fora de casa, com 3 derrotas e apenas 2 vitórias. Palmeiras teve a semana para descansar, colocar a cabeça no lugar e chega forte para esse confronto. E precisando dar uma resposta à sua torcida, é favorito. Palmeiras pagando uma odds de 1,70 na vitória e mercado de gols mais de 1,5, pagando 1,32. Bahia e Corinthians na Fonte Nova. O Bahia joga em casa e precisa se recuperar na tabela. 16ª posição com 13 pontos, apenas 1 ponto da zona de rebaixamento. O Bahia vem de derrota fora pelo Atlético Paranaense por 2-0. Com um bom investimento, o Grupo City, o Bahia precisa começar a se recuperar no campeonato. Já o Corinthians não fica muito atrás, 15ª colocação com 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Esse então é um jogo de 6 pontos para ambas as equipes, porque quem perder pode entrar na zona de rebaixamento. O Corinthians tem um jogo importante do meio de semana pela Copa do Brasil e deve poupar alguns jogadores. Tá aí uma boa chance do Bahia começar a se recuperar. Bahia jogando dentro de casa, 2 empates, 2 vitórias, somente 1 derrota. Corinthians fora, 3 vitórias e 2 derrotas. Promessa de um jogo truncado aqui, e o bom seria operar em mercados de gols. Para esse confronto, o Bahia é favorito, pagando uma odds de 2,27, uma boa odds, porque o Corinthians deve poupar alguns jogadores e não deve vir com força máxima. Interessante também operar no mercado de gols. Menos de 3 gols e meio, pagando 1,20. Cuiabá e São Paulo na Arena Pantanal. O Cuiabá vem de vitória sobre o Fortaleza, jogando fora de casa por 1-0. O time ocupa a 13ª posição com 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. E tenta sua segunda vitória seguida jogando dentro de casa. Já o São Paulo vem de uma goleada que aplicou no Santos em casa 4-1. Com isso, o time de Dorival pulou para a 4ª posição do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos, 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Mas o técnico Dorival Júnior deve poupar seus jogadores, pensando no jogo de meio de semana contra o Corinthians, semifinal da Copa do Brasil. Cuiabá jogando em casa, 2 derrotas, 2 empates, somente 1 vitória. São Paulo fora de casa, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Promessa de jogo truncado, mas eu vejo um leve favoritismo para o São Paulo. Vitória do São Paulo pagando uma boa odds, 2,92 na Betano. Mercado de gols, menos 3 gols e meio, pagando 1,19. E ambas equipes marcam, pagando uma odds de 1,72. Grêmio e Atlético Mineiro na Arena do Grêmio. O Grêmio faz um bom campeonato, ocupa a 3ª posição do Brasileiro com 26 pontos. Pelo Brasileiro vem de derrota para o líder Botafogo por 2-0. O Atlético vem oscilando bastante pelo Brasileiro, não ganha 5 jogos, com 21 pontos, ocupa a 12ª colocação. O Grêmio aqui é outro time que joga a Copa do Brasil meio de semana, então o técnico Renato Gaúcho deve poupar alguns jogadores pensando no Flamengo. Grêmio jogando em casa, são 4 vitórias e apenas 1 derrota. Atlético Mineiro fora de casa oscilando bastante, com 3 empates, 1 derrota e somente 1 vitória. O favoritismo é do Grêmio, mas poupando alguns jogadores chaves, o Atlético Mineiro pode surpreender nesse jogo. Vitória do Atlético pagando uma boa odds de 3,20 na Betano, para completar um bilhete aqui, menos 4 gols e meio, pagando 1,10. Se gostaram do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário bacana e até a próxima.